A alvorada se insinuava por entre as colunas de mármore da varanda, tingindo de dourado as tapeçarias que contavam histórias de glória da família de Lady Eugênia de Montserrat. Ainda de vestido de cetim branco, ela se inclinava sobre o gradil, contemplando o jardim enevoado, o coração pesado pelas regras rígidas de sua casa. Na noite anterior, contrariando cada código de conduta que a aristocracia lhe impunha, ela descera aos estábulos para alimentar um escravo ferido, cujo nome de batismo ninguém mais lembrava. Chamavam-no apenas de Miguel. A perna enfaixada pingava sangue seco, e a expressão em seus olhos, meio de dor, meio de desconfiança, a comovia como nunca antes. Com suas próprias mãos, Eugênia trouxe água, pão e um purê de cenoura. Sussurrou-lhe palavras suaves, proibidas, e viu, num gesto de gratidão contido, apertar o punho sobre o peito, como se seu coração falasse mais alto que sua condição. Naquela manhã, o pátio, que antes ecoava apenas passos ríspidos de capatazes, recebeu um som suave de botas sobre a laje fria. Miguel avançou, cambaleando, mas com o olhar firme. Os criados se afastaram em silêncio, roubando olhares assustados. Jamais o escravo se atrevera a interromper o raiar do dia da senhora daquela casa, Lady Eugênia. Ele chamou, a voz rouca. Cada sílaba parecia exigida por um esforço sobre-humano. Ela ergueu o rosto, o coração disparando. O reflexo de sua própria ousadia naquelas ínfimas gotas de humildade masculina era ao mesmo tempo libertador e condenável. Miguel. O que o traz aqui, tão cedo? Ela perguntou, a voz quase falhando. Sua gentileza, minha senhora. Vim agradecer e oferecer. Hesitou, a mão pousada sobre o coração, num gesto que contrapunha a rigidez de seu torso magro. Oferecer meu serviço. Eugênia engoliu em seco. Serviço? Toda a sua vida. Ela aprendera que escravos não ofereciam serviços, menos cumpriam ordens. Mas havia nele algo diferente. Um brilho suave de dignidade ferida. Não quebrada, não tem de quê, respondeu, desviando o olhar para as estátuas de mármore que vigiavam o pátio. Porém, Miguel, não preciso de mais nada. Ele avançou um passo. A dor na perna tremia a cada movimento, mas até as correntes esfarrapadas de seu tornozelo pareciam mais leves diante de sua determinação. Aceite meu trabalho, mesmo que seja varrer o estábulo sozinho, minha senhora. Deixe-me retribuir. De alguma forma, o silêncio caiu como um manto. Alguns criados espiaram por frestas na porta, chocados com a proposta inusitada. Eugênia suspirou. Ajeitou-se e fez um aceno contido. Tá bem, comece agora mesmo. E não fale. Enquanto Miguel se virava para partir, ela ficou ali, sentindo o vento frio roçar sua pele, inaugurando um turbilhão de emoções que ela nunca ousara admitir. Era um chamado de igualdade do cúmplice, algo que a nobreza de seu sangue jamais permitira. Nas horas seguintes, sob o olhar de capatazes desconfiados, Miguel limpou o estábulo, com precisão quase cerimoniosa. Cada movimento meditava a gratidão por aquela tigela de comida, mas também a surpresa por sentir-se vivo e, paradoxalmente, livre, mesmo atado por correntes. Eugênia observava de longe, as mãos trêmulas sobre o vestido de seda. Um sopro de inveja e curiosidade misturava-se. O culpa deitilou exposto, pública por insistir em chamá-lo de serviço. Quando o sol atingiu o zênite, ela aproximou-se para oferecer mais água. O criado fez uma breve reverência. Nenhum escravo jamais a saudara assim, interrompendo o fluxo inflexível de hierarquias. Tá cansado? Perguntou ela, com doçura. Um pouco, mas nada que a lembrança de seu gesto não cure. Ele respondeu, desviando ligeiramente o olhar, como se temesse ultrapassar um limite. Eugênia ficou muda. Aquele reparo de afeto lhe pesou no peito. Como ousava alguém de condição tão inferior falar de cura pelo olhar de uma senhora? Miguel, ela começou, mas as palavras se enroscaram na garganta. Ele a olhou, esperançoso. Diga, no impulso, ela segurou-lhe o braço enfaixado, sem pensar no escândalo que aquilo provocaria. O calor de seu toque estremeceu os dois, e o mundo pareceu silenciar. O ruído, distante de carros de madeira. As vozes nas alamedas, tudo desapareceu. Obrigada menos, sussurrou ela. Por me lembrar que sou humana. Os olhos dele se suavizaram. Aproximou-se mais curvando-se perante ela, e num gesto ousado, elevou a mão enfaixada para o rosto dela. O polegar roçou a pele macia da bochecha, deixando um rastro de eletricidade. Minha senhora, sem me permitir, cuidarei de sua honra como cuido das feridas deste estábulo, porque para mim, o maior ofício é protegê-la. Num estalo interno, Eugênia compreendeu. Aquele homem, salvo por sua caridade, agora se tornava herói de sua própria redenção, e naquele instante suspendido, classes e correntes perderam o valor.
A aurora mal despontara quando os primeiros rumores começaram a correr pelos corredores frios da mansão Monte Serra. Sussurros carregados de choque e escândalo. A senhora Eugênia conversa demais com o escravo castrado. Vai encostar-lhe a mão. Em pouco tempo, as paredes de mármore não continham mais o veneno das línguas afiadas dos criados e das damas da corte, que se reuniam em pequenos grupos, cochichando e lançando olhares de reprovação. Eugênia acordou assustada pelos estalidos dos saltos no salão de entrada. Vestiu o robe de linho azul, amarrou os cabelos castanhos em um coque frouxo e desceu os degraus da escadaria principal. O coração acelerado. No corredor, o fiel mordomo, Senhor Alfeu, a aguardava, o olhar tenso. Minha senhora menos começou. Ele, com a voz embargada, lamento informar que a Viscondessa de Alcântara enviou mensageiros pedindo sua presença imediata. Dizem que chegaram cartas de parentes insatisfeitos e que, bem, a situação foge do nosso controle. Cartas de parentes? Eugênia franziu a testa. O que afirmam? Que desonrou o nome da família ao manter uma relação imprópria com o escravo Miguel. Um frio percorreu-lhe a espinha. Ela já pressentia, sabia que a pequena transgressão ao chamar Miguel para o estábulo na manhã anterior jamais ficaria oculta. Deixe-me ir, disse, com voz firme. Não irei fugir. Salão de visitas da Marquesa de Alcântara era decorado com tapeçarias antigas e poltronas douradas. Sentada num trono baixo, circundada por tias severas e primos de sobrancelhas arqueadas, a marquesa ergueu um leque roxo e disse, com voz cortante: Eugênia, permita-me ser clara. Não mais toleraremos esse escândalo. Seu pai, o duque, já recebeu cartas de protesto de familiares em Viena. Acha que ofenderão nossos protetores se insistirmos nessa prodigalidade? Uma nobre jamais deve permitir que sua reputação seja manchada por tal impropriedade. Mas não há impropriedade, respondeu Eugênia, tentando manter a calma. Ele é apenas um servo. Servo, exclamou a marquesa, entre dentes. E ainda assim, ousa tratá-lo como ele sequer sabe manter o olhar ereto diante de uma dama. O salão inteiro caiu em silêncio, enquanto Eugênia sentia o rosto arder. A raiva misturava-se ao pavor. Se fosse obrigada a afastar Miguel, ele poderia ser castigado, correndo o risco de morrer por infecções na perna. Eu ofereci ajuda, menos murmurou, a voz fraca. Ele está ferido? Piedade? Zambu. A marquesa. Piedade não restaura honra, minha cara. Eugênia engoliu em seco. Lembrava-se de cada fio de cabelo desgrenhado de Miguel, da forma como ele a olhara, quando ela segurou o seu braço machucado. Não podia trair aquele breve instante de humanidade que os unira. Preciso vê-lo menos, afirmou, surpreendendo a todos. Dou-lhe minha palavra de que, se for saudável, retornarei imediatamente. A marquesa cruzou os braços, avaliando-a. Após alguns segundos tensos, ergueu o leque e bufou. Muito bem. Se insiste, que vá. Mas leve escolta. E lembre-se. Seu dever é com sua casa. Não retorne envergonhada. Assim, sob uma carruagem acompanhada por 2 cavaleiros de armadura reluzente, Eugênia viajou até os estábulos. A cada curva da estrada de pedra, seu peito se apertava. Imaginava Miguel isolado, sangrando, repelido pelos capatazes, morrendo, quando Odessu encontrou-o sentado sobre um barril, a perna ainda coberta por ataduras improvisadas. Minha senhora, exclamou ele, num misto de alegria e alívio. Juro que pensei não haver mais. Ela caminhou até ele, estendeu a mão trêmula, e ele a segurou com cuidado, como se a tocasse delicadamente. O cavalo relinchou. Os cavaleiros observaram em silêncio, e, por um instante, aquele pequeno espaço pareceu flutuar fora do tempo. Como se encontra? Perguntou ela, ajoelhando-se. Nada que o tempo e sua bondade não curem. Mas temo que sem seus cuidados, posso sofrer consequências. Eugênia ergueu o rosto, decidida. Não permitirei que nada aconteça a você. Miguel. Os cavaleiros balançaram a cabeça, perplexos pela cena. Uma nobre ajoelhada diante de um escravo. Mas ela não os viu. Say me permite, ele disse, segurando-lhe a mão e levantando aos lábios. Posso cuidar de você? Em retribuição? O coração dela acelerou. Não era apenas gratidão o que brilhava naqueles olhos castanhos. Era afeição, talvez amor. Ela sorriu, emocionada. Há algo que desejo aprender. Diga-me, quero que me ensine a limpar e aplicar ungüentos. Na perna, menos explicou, apontando para a atadura. Preciso ajudar nos curativos. Miguel ergueu uma sobrancelha. Ensinar senhora nobre a ferir, provocou com leve humor. A curar, menos corrigiu ela, e suas faces coraram. Entre o podo de ervas medicinais e as bandagens, começaram a trabalhar lado a lado. Cada gesto era um passo na dança proibida de sua atração mútua. Ela, inclinada,
sobre a perna dele. Ele, falando-lhe suavemente sobre cada compressa, cada planta que aliviava a dor. As mãos se tocavam com frequência, causando um arrepio que nem mesmo o frio da manhã poderia apagar. Enquanto trabalhavam, Miguel comentou: a hierarquia aqui é rigorosa, minha senhora. Os homens mais velhos não suportam ver uma dama na lama. Lama, ela retrucou, rindo suavemente. Isso aqui é barro e estrume. Mas me sinto viva. Miguel sorriu tocando-lhe o ombro. O rapaz gostava de fingir indiferença, mas a intensidade de seu olhar denunciava o turbilhão de emoções. Quando finalmente terminou o curativo, ele a convidou a sentar-se em um fardo do feno para descansar. Seus dedos são delicados menos, comentou, observando as mãos dela. Você é feita de seda, assim como você é feito de força. Miguel? Eugênia ergueu o olhar. Nunca vi alguém suportar dor com tanto estoicismo. Ele fitou-a, cabisbaixo, o sofrimento. Mas nunca recebi tanto carinho. Eugênia sentiu uma lágrima escapar. Não chore, ela sussurrou, passando um dedo suave pela face dele, onde uma mancha de lama insistia em ficar. Miguel inclinou-se. Antes que pudessem se conter, os lábios se encontraram num beijo breve, cheio de urgência, como se ambos tentassem selar o medo de uma perda iminente. O mundo à sua volta desbotou, deixando apenas o calor do momento e a promessa não dita de que ambos romperiam correntes menos as dele. As dela, sociais, somente quando um relincho alto ecoou, voltaram à realidade. Os cavalos inquietos fizeram os cavaleiros se aproximarem. Alertas. Senhora, é tarde menos. Chamou um deles com voz severa. Precisamos por ti. Eugenia ergueu-se, lentamente, o vestido rejeitando o tom rústico do estábulo. Miguel soltou lentamente sua mão, os dedos ainda entrelaçados com os dela. Fique em silêncio, ela ordenou, apertando a mão dele com força. Voltarei em breve. Ele assentiu, os olhos úmidos, e ela subiu na carruagem, lutando contra a tentação de voltar no tempo. Quando o cocheiro fez soar o chicote e as rodas rodaram, um último olhar trocado carregou a promessa de que aquele era apenas o começo de um destino compartilhado no retorno. Eugênia sabia que as correntes sociais eram mais pesadas que qualquer algema de ferro. Mas dentro de seu peito nascia um ímpeto incendiário. Abrasar convenções em nome de um amor impossível. E assim, sob o céu cinzento, a carruagem regressou ao palácio, trazendo consigo não somente a sombra de um escândalo maior, mas também a semente de uma revolução no coração de uma nobre, e no coração daquele escravo que ousara amar. Sol despontava tênue por detrás das colunas da mansão Monte Serra, mas a atmosfera interna seguia carregada de tensão. Tesser, da carruagem. Eugênia sentiu o olhar inquisidor dos criados e o hálito frio das intrigas sussurradas. Ainda assim, a determinação ardia em seu peito. Miguel precisava de cuidados constantes, e ela não recuaria. Logo que atravessou o salão de entrada, foi recebida pelo mordomo Alfeu, cujo semblante exibia uma mistura de alívio e apreensão. Minha senhora, começou ele, baixando o tom menos o conselho da viscondessa, exige que encaminhemos Miguel ao hospital urbano amanhã. Alegam que só lá ele terá tratamento adequado. Eugênia franziu a testa. Um hospital público significava exposição total. Qualquer um poderia vê-lo, tocar-lhe, e o escândalo se tornaria incontornável. Garantirei que ele fique aqui, respondeu com firmeza. Negociarei com meu pai. Não posso entrega. Louis Stranhus Alfeu suspirou, mas não insistiu. Conhecia a coragem de sua senhora. Enquanto isso, Miguel, isolado em um pequeno quarto no anexo de criados, lutava contra o medo e a dor. As ataduras já não eram trocadas diariamente, e a infecção ameaçava reaparecer. Seu único consolo era a janela entreaberta, por onde passavam as vozes suaves de Eugênia, instruindo Alfeu a preparar ervas medicinais. Pela fresta, ouvia o nome dela como se fosse um poema sussurrado ao vento. Mais tarde, quando ela entrou, trajando um vestido claro e luvas de seda debruçadas sobre o joelho dele, Miguel respirou fundo. Minha senhora. Começou. Mas ela ergueu um dedo, pedindo silêncio. Com calma, retirou as luvas, molhou as mãos em água morna, e começou a limpar a ferida. Cada gota que escorria trazia consigo um fragmento de esperança a menos, e ao mesmo tempo, uma angústia crescente. Quanto tempo duraria aquele pacto secreto? Quando terminou, Molina, a curandeira da corte se aproximou. A mulher, de olhos aguçados e testas sulcadas por anos de ciência popular, fitou os dois com desconfiança. A senhora insiste em práticas de campo, Lady Eugênia? Indagou, examinando a atadura improvisada. Posso ajudar com bons angnos, mas não tolerarei que um escravo permaneça em condições precárias. Eugênia tomou cuidado para não revelar a afeição que tinha por Miguel. Agradeço, Molina, mas prefiro cuidar dele pessoalmente.
A curandeira deu de ombros, ciente de que não haveria argumentação. Naquela tarde, enquanto a nobre cuidava com esmero do machucado, uma fresta de luz cruzou os gestos formais, e revelou-se algo mais. Cada toque de Eugênia nos rendados das ataduras, cada conselho sussurrado por Miguel, sobre a pressão dos pontos inflamados, compunha uma coreografia íntima, onde a dor e o carinho se entrelaçavam. Quando a noite caiu, Eugênia saiu furtiva pela porta dos fundos, levando um cesto com remédios e algumas provisões. Caminhou pelos jardins, até a casinha de madeira, onde Miguel repousava. Ele apareceu à varanda assim que ouviu o rangido da madeira antiga. Pensei que hoje não viria menos, disse ele, tentando manter o humor, embora suas costas se curvassem de dor. Não posso dixá-lo só, respondeu ela, entregando-lhe o cesto. Trouxe infusão de folhas de borragem e um compressa de óleo de lavanda. Dormirei do lado de fora. Miguel a chamou. Aflito, minha senhora, não deve correr esse risco. Se descobrirem, será pior para nós dois. Ela segurou-lhe. Oh Brock, a mão envolta em gaze, prefiro enfrentar o escândalo do que viver sem saber se está vivo. Os olhos dele brilharam. Aproximou-se e, num gesto compassivo, limpou-lhe uma mecha de cabelo, que caíra sobre o rosto. O contato fez o sangue acelerar-lhe nas veias. Eugênia, murmurou She. Ela sorriu, aproximando os lábios do ouvido dele. Terma, ele se deitava, ela preparou um leito improvisado com cobertores no chão de tábuas rústicas. Quando finalmente descansou, sentiu no rosto o resquício do calor emitido por Miguel. Um lembrete de que, em meio ao confronto de classes e convenções, nascera ali algo que transcenderia correntes e hierarquias. Na manhã seguinte, um golpe cruel do destino. O barulho de cascos em disparada, e o marquesado de Alcântara, aparecendo nos portões com uma nova comitiva. A marquesa, desta vez acompanhada de um escriba real, exigia a entrega imediata de Miguel para julgamento sumário por transgressão de ordem social. Eugênia correu pelos corredores internos, plantando-se entre o escravo e os visitantes. O escriba abriu o livro de registros, pronto para anotar o nome de Miguel como criminoso. Ele é meu protegido, exclamou Eugênia com a voz embargada. A marquesa ergueu o leque, sorrindo de escárnio. Uma dama, onde a lei não põe. Mas ampliba, ele será entregue às autoridades. Quanto a ti, pequena traidora, aguarda julgamento em casa. Por um instante, Eugênia se trancou na raiz da coragem. Sentiu o olhar firme de Miguel, tão cheio de gratidão quanto de medo. Se forem me separar dele, disse ela, voz baixa, não terei mais razão para permanecer nesta mansão. Prefiro partir com ele. Silêncio sepulcral. A marquesa escondeu a fúria com um riso contido. Partir, repetiu. Zombeteira. Então, foge da honra que te sustenta? Eugênia manteve-se firme. Honra sem princípio não passa de artifício. Meu coração sabe a verdade. E o amou Miguel? O escriba fechou o livro. A marquesa ficou pálida, sem palavras. Que se faça um voto formal. Então menos anunciou ela. Finalmente, se de fato amas esse escravo, abdica da tua condição e segue teu caminho. Mas, enquanto fores Montserrat, obedecerás à lei. Eugênia olhou para o chão por um momento, respirou fundo, e erguendo o queixo, respondeu, juro, se permanecer nesta casa, prometo respeitar todas as regras de meu nome, mas também exijo que Miguel fique a meu lado, livre de correntes, como meu servo oficial, não como escravo. O silêncio pesou. A marquesa, após alguns segundos, inclinou o corpo e decretou, seja feito então, que se registre Anne Miguel. De Montserrat servirá a lei de Eugênia, como criado livre, sob sua supervisão, mas continuará sob a lei das terras. Qualquer escândalo futuro recairá sobre vós dois. Com um aceno seco, a comitiva retirou-se, deixando atrás as reverberações de uma aliança inédita. Uma nobre que desafia títulos, e um homem que conquistou a liberdade pelo amor. E, naquele instante decisivo, o horizonte se abriu para ambos. Os próximos capítulos de sua história seriam não apenas de cuidado e cura, mas de transformação social, e quem sabe de um amor capaz de inspirar todo um reino. Ele sorriu, mas seus olhos carregavam um lampejo de angústia. Porém, teme-se que tais serviços extraordinários possam expor-me a perigos e a humilhações. Eugênia apertou-lhe a mão. Eu o protegerei. Juraste ser meu guardião. Agora, serei tua escudeira. Naquela tarde, quando os raios de sol declinaram em faixas douradas sobre o jardim frontal, chegou o primeiro chamado, o regente local. Convocou Miguel para escoltar Eugênia até o tribunal municipal, onde ela deveria testemunhar, em um processo sobre práticas médicas não regulamentadas, as curas e ungüentos ministrados pelo casal a camponeses feridos, após a recente tempestade. A acusação, inclinada a punir Eugênia, desejava que Miguel corroborasse contra ela, atestando a irregularidade dos procedimentos
Eugênia arregalou os olhos ao receber o bilhete lacrado. Sabia que, se Miguel depusesse contra ela, seu estatuto de liberdade estaria em risco menos, mas também compreendia o peso que recaía sobre ele. Irei com você, disse. Resoluta? Não. Começou ele, hesitando. Meu lugar é ao seu lado como guardião, mas não posso perjurar-me. Ela o encarou, determinação flamejando. Então direi a verdade por ti. Miguel esboçou um gesto de reprovação, mas ela manteve-se firme. Não temo calúnia. Sei que o que fizemos foi por compaixão, não por ilegalidade. No tribunal, o juiz, uma figura grave e envelhecida, presidia a sessão. Ao entrarem, os camponeses acreditosos tomaram lugar no fundo, sussurrando preces. O promotor levantou-se, como testemunha de acusação. Chamo Miguel de Montserrat. Miguel ergueu-se, ensaiou alguns passos até o estrado, e, diante do magistrado, respirou fundo. Fui eu quem orientou Lady Eugênia nos curativos. Voz saiu clara, ecoando no recinto. Usamos ervas e pomadas conhecidas pela curandeira Molina. Nunca houve malícia em nossas ações. Tratamos apenas de aliviar o sofrimento de quem padecia. O promotor cerrou a testa, e não teme ter infringido regulamentos reais. Ao agir como médico sem licença, Miguel ergueu o queixo. Um governante humano não deveria punir a ajuda a um inocente. Se regras existem, elas precisam servir à vida, não sufocá-la. O juiz exalou. A corte decidirá o peso de vossas palavras. Silêncio. Eugênia observava-o, o coração inchado, de orgulho. Miguel saía daquele embate como herói mate, mas seus atos públicos tornaram seu estatuto frágil aos olhos do conselho. Após deliberação breve, o juiz pronunciou: declaro que Lady Eugênia não incorreu em crime sob os artigos vigentes. Miguel permanece livre, mas suas futuras funções como seu guardião serão fiscalizadas pela coroa. Um suspiro coletivo percorreu o salão. Eugênia correu até Miguel, envolvendo-o num abraço firme. Ele fechou os olhos, aliviado menos. Mas hoje, aprendera que liberdade e serviço ainda eram fios entrelaçados. Ao anoitecer, de volta ao jardim secreto, os dois se recolheram sob o arco de glicínias. Miguel, exausto, sentou-se no banco de pedra. Eugênia acendeu uma lamparina de óleo e posicionou-a sobre uma pequena mesa improvisada, onde livros de medicina popular e tratados filosóficos aguardavam. A partir de amanhã, disse ela, sentando-se ao lado, iniciaremos um novo ciclo de estudos. Quero que te armes não apenas com coragem, mas também com os saberes. Miguel passou a mão pelos cabelos castanhos, contemplando os volumes. Aceito, minha senhora, mas confesso receio. Que desafios nos aguardam quando o Partido Real souber de... Eugênia aproximou-se, pousando as mãos nos ombros dele. De agora em diante, seguiremos lado a lado. Cada livro aberto, cada caso curado, será um passo rumo à igualdade. E, se a coroa questionar, responderemos com feitos, provas de que a união de nossas diferenças é maior do que qualquer decreto. Num gesto terno, ele pegou-lhe as mãos. Eis a promessa que fazemos: lutar, amar e aprender menos, até que a sociedade permita que um homem e uma mulher, nobres ou servos, possam estudar e amar, sem algemas ou limites. As glicínias acima deles dançavam ao vento noturno, lançando sombras de esperança e revolução. E ali, sob o manto cintilante das estrelas, começaram os preparativos para o capítulo final de sua saga, menos um capítulo em que o amor e a coragem se ergueriam contra a própria lei, prontos para selar um destino que uniria para sempre a nobre e seu criado livre. O alvorecer chegou envolto em névoa prateada sobre a mansão Montserrat. O jardim secreto, palco de tantos momentos decisivos, dormia sob pérolas de orvalho. Apenas os glicínias retesavam os ramos, aguardando o palpitar radiante do sol. Para Eugênia e Miguel, aquele seria o dia supremo, a audiência final perante o regente do reino, onde se selaria, não apenas a liberdade de Miguel, mas o futuro de ambos e, quiçá, o destino de todos aqueles que ousassem transcender as fronteiras sociais. Pela primeira vez, em semanas, o casal vestiu-se semi-habitual. Ansiedade que marcara suas manhãs. Ela, com um vestido simples de veludo cinza pérola, menos uma concessão modesta que sinalizava respeito às formalidades reais, prendeu os cabelos num penteado discreto, mas elegante. Ele, trajando seu uniforme de criado livre aprimorado, ostentava agora a insígnia do brasão de Montserrat no ombro, concedida como honra provisória, pelo duque, ao encontremense no salão principal. Trocaram um olhar de profunda cumplicidade. Sabiam que ali, diante do regente, precisariam confiar unicamente um no outro e na força de sua verdade. Hoje encerramos nossa jornada, menos sussurrou Eugênia, tocando-lhe o braço, e, liberto de correntes,
escolhi ficar ao vosso lado, até o fim menos respondeu Miguel, com a voz firme. A carruagem real os aguardava no pátio. Ao chegarem ao palácio, uma fileira de guardas saudaz, reconhecendo naquele gesto a coragem de uma nobre que ousara erguer o padrão do amor, e de um homem que, mesmo nascido na servidão, conquistara sua honra. Guiados por corredores de mármore e tapeçarias centenárias, foram conduzidos à sala do regente, ampla e iluminada por vitrais multicoloridos. No centro, ereta sobre um estrado de pedra, estava a figura austera do regente, um homem de meia idade. Traços severos, vestes bordadas em dourado, circundado por conselheiros e cortesãos. Quando Eugênia e Miguel entraram, o silêncio caiu como véu. O regente inclinou levemente a cabeça, indicando que tomassem lugar em duas cadeiras dispostas à frente de sua mesa. Lady Eugênia de Montserrat, menos começou ele, a voz ecoando nos arcos altos, tenho acompanhado vosso caso, Rickon, que vim de talhe complicado. Um escravo que por vossa intercessão alcançou liberdade condicional, para depois ser elevado à guarda de sua senhora, ganhando gradualmente direitos civis. A coroa mantém leis claras. A igualdade plena entre nobres e servos ainda não foi decretada. Eugênia inspirou, sentindo o coração pulsar com determinação. Vossa Alteza menos, disse ela, curvando-se levemente. Não busco subverter a ordem real, mas demonstrar que a verdadeira nobreza do sangue se manifesta na bondade e na coragem de amar sem medo. Miguel proveu, diante de todos, que a servidão não define o valor de um homem. O regente ergueu a sobrancelha, conjurando o conselheiro mais velho, que entregou-lhe um rolo de pergaminho. Recebi petições contrárias, prosseguiu o regente, desenrolando o documento. Nobres de Viena exigem a revogação de vossa decisão, Duque, e pedem que se restabeleçam as barreiras de linhagem, para preservar a pureza da nobreza. Aguardam agora a posição desta corte. Silêncio mortal. Miguel apertou a mão de Eugênia, sob a saia do vestido, buscando conforto. Então, com voz firme, ela prosseguiu. Vossa Alteza, peço não favor, mas justiça, que se reconheça não o título, mas os feitos. Miguel salvou vidas, curou feridos após a tempestade, defendeu-me em tribunal, provou lealdade inquebrantável, inteligência capaz de gerir o almoxarifado e estudar com afinco. Se existência de lei for medida de valor, que se altere a lei. Se valor de homem for medido em corações transformados, peço que se mire no coração deste homem. O regente inclinou o rosto, avaliando a sinceridade que transbordava dos olhos de Eugênia. Voltou-se então a Miguel de Montserrat. Chamou ele, com um tom grave, estáis pronto para declarar, diante de todos, o que representais para esta casa e para vosso coração? Miguel ergueu-se, encarando o regente com serenidade. Vossa Alteza menos, começou ele. Nasci escravo, servi sem esperança de honra. Aprendi a levar as correntes como símbolo de meu destino. Ao encontrar Lady Eugênia, ganhei algo mais precioso do que a liberdade física. Ela me ensinou que a dignidade brota do respeito mútuo, e do amor que inspira a coragem de ser livre e justo. Hoje, não peço para ser igual na lei que me escraviza, mas na estima que a humanidade compartilha, quero o direito de amar, de aprender, de curar e de existir sem que minhas origens me definam. Pergunto-vos, não é isso que o reino deveria almejar? Um murmúrio percorreu a sala. Alguns cortesãos se entreolharam, impressionados pela verdade crua das palavras. O regente fechou o pergaminho lentamente. São palavras eloquentes e fundamentadas em feitos reais. Menos, admitiu ele. No entanto, devo zelar pela estabilidade do reino, e pelas tradições que o sustentam. Há um momento de hesitação, em que o tempo parece estagnar. Então, o conto quebra o silêncio. Contudo, ao observar a conduta deste homem, e a bravura desta senhora, percebo que as velhas hierarquias se sustêm pela imposição, e pelo medo, e não pelo respeito. Se o reino deseja perdurar, deve evoluir, não apenas em território, mas em espírito. Portanto, decreto, Miguel de Montserrat será oficialmente reconhecido como cidadão livre do reino, com direito a propriedades e deveres civis, permanecendo, porém, como guardião de Lady Eugênia, não por servidão, mas por escolha mútua, e esta decisão valerá como precedente. Toda petição de igualdade de status, acompanhada de mérito comprovado, será apreciada, e se for o caso, deferida. Um suspiro coletivo percorreu o salão, misto de alívio e admiração. Eugênia sentiu lágrimas escorrem-lhe pelos olhos. Miguel apertou seu braço, exultante. Assim está decidido, menos, concluiu o regente, batendo levemente o martelo cerimonial. O reino dá hoje um passo à frente. Que este ato marque o início de uma nova era de honra e humanidade. Ao saírem da sala, mãos entrelaçadas, o mundo parecia diferente.
as cores mais vivas, o ahar, mês doute. Nos degraus do palácio, camponeses e criados reunidos aplaudiam, e nobres ainda em dúvida, aplaudiam também, reconhecendo que, quando o amor e a coragem se erguem em defesa da justiça, até as mais antigas muralhas tendem a ruir. De volta ao jardim secreto, ao cair da tarde, Eugênia e Miguel caminharam lado a lado, sobre a mesa de pedra, os livros abriram-se para novas lições. A promessa de que, juntos, ensinar-se-ão, não apenas a ler e escrever, mas a transformar mentes e corações, fizemos história. Meu amor menos, murmurou Miguel. E inauguraremos. Outras, respondeu ela, pousando a cabeça em seu ombro. As glicínias, agora florescendo em cascata, soltaram um perfume suave, carregando pétalas como testemunhas silenciosas. Sob o céu tingido de ouro e púrpura, o casal celebrou o fim de uma saga, e o início de infinitos caminhos conjuntos, provando ao mundo que, quando se escolhe amar, até as correntes mais pesadas tornam-se folhagem, e as leis mais rígidas se tornam pétalas ao vento.